Abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, e havendo-se assentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Feche seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Estamos hoje, irmãos, com um capítulo aberto, se não um dos mais importantes da Escritura, se não o mais, né? Com certeza é um dos mais importantes, da qual nós já pedimos agora em oração que o Espírito Santo fale com total profundidade na nossa mente e no nosso coração, para que possamos compreender verdadeiramente essas bem-aventuranças. Traduzida como felizes são vocês, ó glorioso Deus. Estamos agora, Pai, não que o Senhor não tenha, mas estamos lhe dando a total liberdade para que o Senhor haja sobremaneira, Senhor, em todo o nosso ser, para que nós possamos compreender essa verdade e aplicar no nosso coração, como também levar essa mensagem para outros que não tiveram a oportunidade de receber essa revelação vinda direto do seu trono, Senhor. É o que te pedimos nessa noite, Pai, e já te agradecemos por tudo que, na certeza, na nossa fé, será revelado para nós nessa noite. Lhe agradecemos, Senhor. Amém, amém, amém. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. O tema: afirmações de Jesus. Como já é prática nossa, não é? Desenvolver o querigma, tanto nas ministrações quanto nos estudos, né? E que, de certo modo, nós já estamos familiarizados com esse nome, querigma, que no grego é uma palavra usada no Novo Testamento e que tem como significado mensagem, pregação, anúncio, proclamação, não é? E a pronunciação de um sermão. Nós sabemos, irmãos, e isso a gente tem repetido aqui, estamos observando dia após dia, muitos que estão morrendo sem conhecer aquele que veio para nos trazer e trazer vida, e vida em abundância. Ainda há pouco eu estava lendo na internet, não é?
o trágico acidente dessa jogadora, que foi campeã olímpica, campeã, não é? E mundiais pela seleção de vôlei, a Valesca, não é? E que tudo leva a crer que ela própria tirou a vida dela. Veja o entendimento das pessoas, veja o desespero das pessoas, veja o que estão trocando as pessoas, não é? Confundindo, não é? E, em outras palavras, nem sabe, nem tinha conhecimento que a vida dela nem pertencia a ela, porque pertence ao Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. Olha o que nós acabamos de cantar aqui, não é? Todo o meu ser é dele. Não é isso que nós acabamos de verbalizar aqui? E tudo leva a crer que foi um suicídio, porque acharam agora uma carta que ela deixou escrita. Interessante, eu estava chamando até a atenção da Bia nesse aspecto, né? Porque nessa semana ela ainda foi apresentar o livro dela para um outro escritor e técnico de futebol, onde que trocaram, né, como que se diz, conhecimentos a respeito do que escreveram. E ela pulou do 17º andar. Tudo leva a crer que foi isso, entendeu? Mesmo porque já tem até uma carta dela, né, que foi encontrada declarando ali. Interessante que ela tem um envolvimento grande com o que é a moda de hoje, né, podcast, onde que ela tem ali um canal de entrevistas. Enfim, dá-se a impressão de uma pessoa que está totalmente de bem com a vida, como dizem aí fora, né, politicamente correta, né, e no entanto é vitimada, né, pela sua própria vontade e não pela vontade de Deus. Vejam isso, irmãos. Vejam isso. Como o diabo age e com muita, digamos assim, fome, né, de tragar, porque a palavra diz que ele anda ao nosso derredor como um leão prontinho para nos abocanhar. E passa exatamente um tempo de depressão, um tempo de descontrole, que as pessoas caem diretamente no colo dele. No Antigo Testamento, Salomão, ele escreve: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, e nem se magoe com a sua repreensão. O mesmo Salomão, agora no verso 3, no mesmo capítulo de Provérbios 3, 13, ele escreve: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém o entendimento. E no Novo Testamento, Jesus falando, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e em abundância. 1 João, no capítulo 10, verso 10, da parte B desse verso. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Ainda há pouco eu fiz uma postagem propositalmente, não é? Mostrando exatamente para as pessoas que domingo é o dia do Senhor. É o dia de reverenciarmos Ele em tudo. Sobre tudo que Ele fez lá atrás, está fazendo hoje e fará por nós eternamente. E até chamei a atenção, entre aspas, uma admoestação, uma repreensão com amor, né? Falando exatamente para que as pessoas saiam da zona de conforto, porque se não sabem, é o dia do Senhor. É o dia de pararmos tudo e prestar um culto a Ele, que é o único digno de todo louvor e toda adoração.
Esses ensinamentos, irmãos, basicamente seria o jardim da infância nosso, dessa escola eterna que nos espera. Já começou aqui. Prestar culto ao Senhor, render homenagens a Ele, é reconhecer exatamente todos os feitos dele na nossa vida. É fazer exatamente a vontade dele, né, e não a nossa. Quantas pessoas que estão aí no seu churras que ele nem foi convidado? Quantas pessoas que estão aí no seu entretenimento que ele não foi nem convidado? Quantas pessoas que estão viajando, né? Que, como diz o outro, só lembra dele na paura, no medo. E eu chamo a atenção, inclusive nessa postagem, de que ele chama cada um de nós, conforme ministramos domingo passado, para ter essa liberdade, para ter essa intimidade, para ter essa amizade com ele, onde ele fala: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Eu quero participar da tua vida, eu quero aliviar o teu fardo, eu quero fazer com que realmente você tenha, né, tranquilidade nessa vida. Imagine o fardo que se apossou por uma pessoa que chega, né, numa sacada do 10º andar e se atira para a morte. O vazio que essas pessoas estavam de uma maneira, né, espiritual. Enfim, vocês vão acompanhar um noticiário aí, né, e vão ver exatamente o que levou essa pessoa a ceifar a sua vida. Mas nós sabemos que nesse caso não foi Deus que tirou a vida dela. E Ele quer, como um leão, né, que anda ao nosso derredor, ou seja, fica virando em torno de nós. Ele quer abocanhar aqueles que verdadeiramente desobedecem a Deus. No Novo Testamento, conforme eu estava falando, né, em Hebreus, no capítulo 12, verso 5, a parte B também do verso, escreve: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele a quem Ele aceita como filho. Como já disse, a Bíblia, na nova tradução na linguagem de hoje, né, as bem-aventuranças é traduzida por felizes as pessoas. E a Bíblia Viva, na linguagem conversacional, que eu já indiquei para diversas pessoas, né? As bem-aventuranças é traduzida por muitos felizes são. O dicionário diz que promessa é compromisso de fazer, dar ou dizer alguma coisa. E a Bíblia nos dá a total certeza que é Jesus a nossa maior promessa. E glória a Deus, irmãos, Ele já veio e é digno de todo louvor e toda adoração. A cada atitude nossa, nós temos a oportunidade de oferecer a Ele um culto racional, né? Um culto inteligente, mostrando verdadeiramente que nós conhecemos os seus feitos, mostrando para Ele e para as outras pessoas que nós o adoramos em espírito e em verdade. Estamos buscando cada vez mais santificar a nossa vida, porque esse é o desejo dele. Sede santo, porque eu sou santo. Em Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por Ele, para Ele. Colossenses capítulo 1, verso 16. Em Jesus foi da vontade de Deus que nele habitasse
toda a plenitude, ou seja, tudo, a preeminência total está em Jesus. Conhecemos na Bíblia muitos destaques de muitos proeminentes, muitas personagens proeminentes, que têm uma certa importância. Mas o único dentro das Sagradas Escrituras é Jesus, que tem a preeminência, a soberania total, a plenitude total. Em Jesus também é a cabeça do corpo, que é a igreja. Quem é a igreja nesse contexto? Falávamos ontem que parede, teto, chão, janela, porta, não houve. Então a igreja nesse contexto sou eu. E se eu permito que ele realmente seja a cabeça da minha vida, ela vai estar preenchida somente com coisas boas. Amém? Não vai passar em nenhum instante na minha vida eu ceifá-la, ela, pela minha vontade. Em Jesus, nós fazemos parte do seu corpo. Em outras palavras, da sua igreja. Em Jesus, somos a sua comunidade. Em outras palavras, nós temos uma comum unidade com Cristo. Comunidade. Unidade. Estamos unidos a Ele. Estamos atados a Ele. Lembra do culto passado? Em Jesus, pertencemos à sua família, à sua irmandade. Pois todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, verso 26. Se somos filhos de Deus, somos irmãos de Cristo Jesus. O contexto, em outras palavras, o que estava se passando ali naquele momento, quando Jesus está reunido, ali basicamente ele está iniciando o seu ministério de pregação. Mateus, do capítulo 3, no verso 1 a o capítulo 4, verso 25, é a iniciação do ministério de Jesus. E em Mateus 4, 23 até o capítulo 7, Jesus está transferindo ensinamentos da sua vida, ensinamentos sobre o reino de Deus. E aqui, especificamente, mostrando nessas bem-aventuranças um código de santidade. Ele não pede para que sejamos santos. Sede santo porque eu sou santo. Aqui está exatamente o código de santidade. Se estivéssemos agora numa faculdade, estaríamos recebendo o gabarito, as respostas de todas as provas que teríamos pela frente. Quem prestou o Enem, né, responde lá aquele monte de apostila, né, 2 dias, um mundaréu de questão. 3 dias depois está todas as respostas daquilo que você respondeu, que é o gabarito que foi publicado. Claro que ele não foi publicado antes, né, com o propósito exatamente de criar nesse sistema uma educação. Jesus, ele está ensinando como nós devemos adequar as nossas condutas para sermos realmente os seus discípulos e participantes do seu reino. O Sermão da Montanha, conforme já disse, do Evangelho de Mateus é sem dúvida um dos textos, né? Se não for o texto de maior importância
é um dos textos de grande importância do Novo Testamento. Faço um convite para que todos debrucem exatamente nesses versos que nós estamos ministrando aqui, da qual creio que o Espírito Santo vai falar muito aí dentro de você, para a honra e glória do nosso Deus e Pai, para que realmente vocês assimilem esse código de santidade, para que verdadeiramente vocês se aproximem, nós possamos nos aproximar daquilo que Cristo espera em cada um de nós. Amém, irmãos? Aqui são colocados os principais fundamentos para o cristão. Aqui é inaugurada a nova comunidade de Jesus, a Israel espiritual, ou seja, a sua igreja. Aqui estamos deixando de ser de ser criatura para sermos adotados e filhos de Deus. Como diz o profeta: mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias capítulo 31, verso 33. Essa promessa, irmãos, como tantas outras, já se cumpriu na nossa vida. Jesus já veio. Esse tempo que estava aqui profetizado, que existiria um tempo onde que toda lei, ela sairia do papiro, ela sairia do papel, ela sairia dos rolos, para ser colocada na nossa mente, no nosso coração, é para que verdadeiramente a gente tenha intimidade com essa palavra e ande por intermédio dessa revelação que o nosso Deus já nos trouxe, nos dá através do seu Santo Espírito. Essa revelação é que vai fazer com que tenhamos a compreensão de tudo que acontece na nossa vida, de bom ou de mal. Nós estamos num tempo, irmãos, das quais seremos muito provados. Seremos, muitos, mas muito tentado. E é isso que, através desse código de santidade, através dessas boas aventuranças, se cumprirmos verdadeiramente isso que Jesus espera, porque Ele aqui está anunciando para que façamos, seremos felizes, bem-aventurados aqueles, felizes são aqueles, vocês são felizes, muito felizes vocês são, amém? Ninguém achará felicidade neste mundo ou no vindouro, se não buscar a Cristo e obedecer a sua palavra. Jesus, Ele ensinou o mal que devemos aborrecer e o bem que devemos buscar. E quando nós olhamos para essas promessas de boas aventuranças de Jesus, nós encontramos aqui afirmações verdadeiras para a nossa vida neste mundo, mas principalmente para a vida eterna. Primeira afirmação. A primeira afirmação do Senhor Jesus nessas bem-aventuranças vem no verso 3. Para os pobres em ou de espírito.
Traduzindo, aqueles humildes são pequenos segundo o seu próprio critério. Em outras palavras, né, o meu critério não tem nenhuma equivalência mais nesse contexto, a partir do momento que eu sou apresentado por essas bem-aventuranças. Aqueles ricos em Deus e cheios do Espírito Santo. Já falei que o Espírito Santo, as palavras que são traduzidas na Bíblia, que são escritas na Bíblia, que revela, não é, a pessoa do Espírito, no Antigo Testamento é Ruach. É assim que falam em hebraico. Ruach. Se vocês observarem, até a maneira de falar já, né, vai dando a interpretação dessa palavra. E no Novo Testamento é pneuma, que define quem é a pessoa do Espírito. Ruach, ar. Pneuma, ar. Daí que vem o pneu, a câmara de ar, né? O grego nos empresta muitas palavras que a gente fala e nem sabe que veio de lá. Cheios do Espírito. A pessoa cheia do Espírito, ela tem que se esvaziar dela. Do pó viemos, para o pó voltaremos. Deus, quando fez o homem, o que ele fez? Ele assoprou para dentro do homem o Espírito de vida, o Espírito Santo, que veio habitar. E habita dentro de você, principalmente no reconhecimento que você tem sobre Cristo Jesus. Conheceu o Pai, conheceu o Espírito, se entrega a Jesus, compreende Jesus, vive com Jesus ao seu lado. Aqueles que permitem o Espírito agir ao ponto de serem pobres em si mesmo, com o coração completamente arrasado e quebrantado para Deus. Conforme o apóstolo Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que habita em mim. São esses os exaltados como felizes, pois dele é o reino do céu. Examine, vai examinando a cada citação, a cada afirmação de Jesus com relação a essa palavra, aonde que você se enquadra ou não. Estamos apresentando para vocês um código de santidade, então apanhe esse código de santidade, examinando cada um a si mesmo e se corrijam. É tempo. Haverá um tempo, esse tempo já é em que deveremos, em que estamos, ou melhor, em que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor é espírito, é necessário que estejamos em espírito para poder adorar. E em verdade, principalmente, sem mácula. Segunda afirmação. Para os que choram. Verso 4. Tem pessoas que confundem exatamente as boas aventuranças, porque ela chama, é uma tendência natural do ser humano chamar tudo para ele. Onde que eu fiz, inclusive, nessa postagem de hoje, meio que fazendo ali uma introdução do que iríamos ministrar,
para que as pessoas deixassem de lado o egocentrismo dela e o achismo dela. Porque tem muitas pessoas que acham, quando lê a Bíblia, que a Bíblia está dando, digamos assim, um consolo especial para ela, né? Em determinados momentos, porque ela está chorando porque o vizinho fez desfeita dela. Ou sobre um outro acontecimento nessa vida. Mas a palavra que ela se refere àqueles que choram, reconhecendo e lamentando os seus próprios pecados. Veja que é um choro diferente, que o Senhor espera em cada um de nós, né? Não é aquela, oh céus, ó vida, tudo acontece comigo, eu sou um desgraçado, eu sou uma desgraçada. Nós devemos chorar reconhecendo exatamente as nossas faltas, mostrar exatamente um coração contrito, porque um coração contrito alegra a Deus. Um coração arrependido e verdadeiro alegra a Deus. É esse choro que Ele espera em nós. Aqueles que verdadeiramente estão arrependidos de suas iniquidades. Esse pecado que volta e meia eu faço ele de novo. E aqueles que buscam a dependência constante do Espírito. São esses os exaltados como felizes, pois serão consolados. Não é um choro qualquer, não é um choro de desfeita, não é um choro, mas é um choro onde que você está comovida diante de Deus e arrependida diante de Deus dos seus malfeitos. Terceira afirmação. Para os humildes e mansos. Verso 5. Paizinho, eu sou humilde. Eu ando de chinelo de dedo. Eu sou simples. Mas a humildade aqui se refere àqueles que se curvam à vontade de Deus. É morrendo com a nossa vontade que nós ressuscitamos com a vontade de Jesus. Pai nosso que estais no céu, seja feita a minha vontade. É assim? A sua vontade. Aqueles que são capazes de suportar sem amargura e de modo amigável as cargas pesadas que lhes são impostas. Vão vendo exatamente como as pessoas têm um achômetro, voltado para o seu egocentrismo. Jesus, a todo momento, ele está falando para aquelas pessoas. É óbvio que depois ele vai ter um particular com seus discípulos, porque ele está falando para a multidão e a multidão está de boca aberta, sem entender. Mas o Espírito revela, como Jesus revelou para os seus discípulos, o Espírito está revelando para cada um aqui nessa noite o código de santidade que Ele espera em cada um de nós. Amém, irmãos? A humildade aqui se refere exatamente de eu me curvar, de eu humilhar a minha alma perante o Senhor. Conforme eu sempre falo, a parte mais arrogante do nosso ser é a alma. Sabendo disso, eu não posso ficar exatamente com as minhas intuições, se não estão voltadas para aquilo que Deus espera. Vai fazer qualquer coisa nessa vida, consulta as Sagradas Escrituras. Consulta todo esse mecanismo, essas ferramentas que você tem hoje na mão,
que vão te conduzir exatamente a uma palavra e uma palavra reveladora para que você se oriente e faça a coisa certa aos olhos do Senhor. Isso é ser humilde, é ser manso, é ter exatamente um espírito ensinável, porque o espírito geme, o espírito entrega as nossas orações para o nosso Deus, coordenando as nossas vontades, não é? Vigiando cada vez mais a nossa conduta. Estaremos muito mais acertando coisas maiores nessa vida. Amém, irmãos? Isso é ser manso, isso é ser humilde. Eu aprendi do Senhor. De graça recebi, de graça eu quero dar. E eu quero dar agora através do meu testemunho de mudança. Eu tinha um problema da qual, passou que eu nem vi. Eu confiava, eu confio no meu Deus, confiava nele com relação a esse problema que ele na hora certa iria me dar o escape, a resposta devida para essa solução. E aconteceu. Eu quero compartilhar isso contigo, que aconteceu na minha vida, porque eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não ando mais com incertezas. Eu quero exatamente cada vez mais ser humilde, me humilhar diante do meu Senhor e dele receber todas as informações que eu necessito através da sua verdade, essa verdade que verdadeiramente transforma. Eu quero ser manso ao ponto de ter uma disciplina diária, de buscar cada vez mais os ensinamentos dele, e não aquilo que o mundo dita, muito pelo contrário. São esses os exaltados como felizes, pois herdarão a terra. A quarta afirmação: para os que têm fome e sede de justiça. Irmãos, mais uma confusão aqui existente por parte das pessoas que leem através do seu egocentrismo, do seu achismo, Para os que têm fome e sede de justiça. Eu estou com uma causa na justiça, não vejo a hora de ser concretizado. A justiça de Deus é diferente da do homem. Primeiro que a justiça dele é a verdadeira justiça. São aqueles que buscam a santidade que vem de Deus. Ele tem fome dessa santidade. Ele busca exatamente nessa amizade, nessa intimidade com o Senhor, se alimentando da sua palavra, que ele tem fome. Ele tem fome e sede de justiça. Ele quer obter exatamente esses ensinamentos para aplicar na vida dele, como também na vida do seu semelhante, na vida dos seus. Aqueles que buscam todas as bênçãos espirituais, são esses os que têm fome e têm sede de justiça. Aqueles que buscam agradar ao Senhor em pensamentos, palavras e ações. Conforme eu sempre digo, que a nossa insubordinação, a nossa insurreição, a nossa rebeldia, a nossa iniquidade começa no pensamento. Botei uma coisinha na cabeça, comecei a dar forma nessa coisinha, comecei a olhar essa coisinha, virou pecado. Me arrependi, perdão, Senhor. O Senhor me perdoou, fui verdadeiro, que aquilo me incomodou. Dias depois, volto a colocar aquela mesma coisinha na cabeça. Olho,
Já viram aqueles olhares, aqueles emotions que tem aqueles olhares que é uma estrela nos olhos, um coraçãozinho assim? Aquela coisa assim. Vira pecado. Isso é iniquidade. Isso é iniquidade. Eu começar a dar asas à imaginação, fazer exatamente com que visões se transformam em pegações, em coisas reais. Oh Deus amado, Deus de poder, aqueles que buscam agradar o Senhor em pensamento. Pensei algo que já não condiz mais com a minha condição. Eu conheço o código de santidade, eu conheço quem ditou, quem escreveu esse código de santidade, quem ministrou esse código de santidade. Eu conheço o autor da bênção, que é Jesus. Pensei coisas erradas, já sai da minha mente. Não tem mais lugar para permanecer ali. Amém, irmãos? Palavras. Essa vigilância que nós temos que ter para que não fique mais emitindo palavras torpes. Palavras que não agradam as pessoas que estão ouvindo, como também, não agrada ao Senhor. O meu linguajar já é outro. Eu tenho o código de santidade. E ações, principalmente ações, onde que a gente dá forma a todo pensamento, a todas as palavras. Enfim, se vigiar com esse código de santidade na mão agora, vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Porque são esses os exaltados, como felizes, pois serão saciados. E a quinta afirmação, parece ter mais uma. A quinta afirmação é para os misericordiosos, verso 7. Quem são os misericordiosos? São aqueles que se compadecem e ajudam os que passam por aflições, por misérias. Aqueles que se compadecem e tentam tirar alguém do pecado. Muitas misérias, irmãos, são dessas pessoas que estão aí desgraçadas. Que significa desgraçadas? É que não estão diante da graça de Jesus. Desgraça. E a gente assiste isso com naturalidade. Não busca exatamente ser misericordioso com aquela vida. Às vezes, a gente faz que nem outros que chutam cachorro morto. Passa, que nem aqueles que desviaram daquele moribundo, que estava no caminho. Na parábola do samaritano, sabendo exatamente que essas pessoas necessitam da mão auxiliadora nossa, através da nossa misericórdia, através da nossa bondade, benignidade, que são frutos que o Senhor espera que produzimos para essas vidas. Muitas pessoas estão no pecado e a gente dá de ombro, não quer nem tirar aquelas pessoas do pecado. Por isso que eu faço de toda a minha rede um púlpito, um lugar de pregação. Não tem tempo para pregar coisinhas, para postar. Às vezes, de vez em quando eu falo para cima, mas bem pouco. 99% é sobre a mensagem do Senhor. Você já conheceu esse código de santidade, você também pode fazer isso. Busca agradar o Senhor
Observe o que Ele pede para que você faça e o que você está deixando de fazer. Aqueles que se sentem presenteados e comovidos pelo grande amor de Deus. São esses os exaltados como felizes, pois alcançarão misericórdia. E a sexta afirmação, para os limpos de coração. Verso 8. Aquele que tem santidade em seu íntimo, mais uma vez, irmãos, no pensar, no sentir, no querer e no agir. Esse é o limpo de coração. Nós sabemos que é do coração que vêm as piores coisas, mas aquele que já conhece a Jesus abriu, né, as gavetas, que eu sempre comparo o coração como aqueles arquivão daqueles escritórios de repartição pública, né, aqueles arquivos de aço. Né? Imagine agora o seu coração como sendo aquele arquivão de aço, cheio de pastas, cheio de gavetas, cheio de entulho, cheio de coisas vencidas que estão aí dentro e que de repente você precisa fazer uma faxina geral, limpar o teu coração. Você conheceu Cristo, não tem mais lugar para mágoa, não tem mais lugar para aflição, não tem mais lugar para medo, não tem mais lugar para, né, coisinhas do mundo. Por isso que no pensar, no sentir, no querer e no agir, esses que são limpos de coração, que utilizam esse código de santidade no mais profundo do seu ser, no seu íntimo, é aquele que tem a vida cheia de verdade, sinceridade e pureza. São esses os exaltados como felizes, pois verão a Deus. E a sétima afirmação, para os pacificadores e perseguidos, versos 9 e 10. Aqueles que estabelecem a paz, que faz a paz entre as pessoas, verso 9. Conforme está descrito, né, em Hebreus, no capítulo 13, verso 20, o Deus da paz. Isaías 9,6, o príncipe da paz. Jesus. Se eu estou andando nos seus passos, se eu estou seguindo os seus ensinamentos, se eu estou buscando ser cada vez mais um varão, né? A altitude de Cristo Jesus, ou varoa, a altitude de Cristo Jesus, eu serei um pacificador. Aqueles que sofrem qualquer tipo de sacrifício por permanecerem dentro da vontade de Cristo Jesus. Verso 10. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Timóteo, verso 3 e 12. Nós já temos conhecimento da palavra, irmãos, não é? Nós sabemos exatamente o que virá, as coisas que virá, as provações que virão diante de nós. São esses os exaltados como felizes, pois serão chamados filhos de Deus, e é deles o reino dos céus. Amém, irmãos? Concluindo. Irmãos, no monte, Jesus, o homem, embora sendo divino e humano, ele ensinava aos seus discípulos, como também a todos nós nessa noite, a sermos muitíssimos felizes, muitíssimos bem-aventurados. Jesus, o homem, ele falava em voz alta para atingir a todos daquele lugar, como também fala nesta noite, nesse lugar, através
do Espírito Santo dentro de cada um de vocês. Jesus, o homem, falava como os fariseus, os falsos religiosos daquela época, que cumpriam as leis de Moisés, mas eram pobres de alma e coração, não amavam os seus irmãos e não tinham a palavra de Deus na mente e no coração. Jesus, nessa noite, Ele pede para cada um de nós um giro na nossa vida de 180 graus. Se estamos caminhando para um lugar aonde que nos levará cada vez mais para o sofrimento, vire agora essa rota, né? Faz uma conversão desse caminho e caminhe correndo, né? Para os braços de Jesus. Ele está chamando. Vinde a mim, você que está cansado, né? E sobrecarregado, e eu o aliviarei. Oh Deus amado, Jesus pede mudança de direção e conversão. Jesus pede que haja uma mudança radical em suas atitudes, através desse código de santidade que lhe foi entregue. Talvez você esteja aqui ainda inquieto com alguma coisa nesta noite, que de certo modo, né, isso te perturba, isso te traz desassossego. Feche seus olhos, abaixe a sua fronte, fala com Deus. Tenha um particular agora com Ele, né? Sobre essas bem-aventuranças que o Espírito Santo nos revela, o que verdadeiramente são. Peça para que, né, você interaja mais com Ele, que o Espírito Santo que veio para nos convencer de todas as coisas, convencer do pecado, da justiça e do juízo, atue cada vez mais dentro de você. Permita que verdadeiramente Ele atue com total liberdade dentro de você. Fala agora. Espírito Santo, vem, entra e reina. Reina em mim, Senhor. Reina em mim, Senhor. Reina em mim. Com o seu poder, com o seu amor, com a sua misericórdia. Compreendendo, Senhor, que eu sou uma pessoa falha. Claro. Eu sei que o Senhor tem consciência, mas eu tenho falhado com uma certa constância, Pai, naquilo que só faz com que eu venha sofrer depois. Eu não quero mais isso para a minha vida, Senhor. Eu quero tomar posse nesta noite dessas bem-aventuranças, porque eu compreendo que elas são as suas promessas. Irmãos, ali naquele monte, Jesus era igual a todos daquele lugar. Ele era igual a nós. Ele sentia as mesmas provocações, as mesmas paixões, suportava as mesmas dores, as mesmas vontades. Mas ele superou tudo, superou o mundo, escolhendo a Deus. Ele pede o seu arrependimento. Ele pede que você siga os seus passos. Sabemos, irmãos, que não é fácil seguir e imitar a Cristo, o ungido de Deus. Mas também sabemos que já não caminhamos mais sozinhos. Por isso, pedindo esse auxílio a Ele, Ele vai operar exatamente, não é, nas nossas petições, eliminando as nossas aflições, as nossas ansiedades, porque estamos escancarando todo o nosso ser para Ele, mostrando exatamente o que nós necessitamos ter dEle.
porque já sabemos que somos e participamos da igreja dele. E sabemos que nenhuma força prevalecerá contra a sua igreja. Sabemos que somos filhos de Deus e sabemos que o Espírito Santo nos assiste em todas as nossas fraquezas. As promessas de Jesus são terrenas. As promessas de Jesus são eternas. As promessas de Jesus são celestiais. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de ministrar esse código de santidade. Essas bem-aventuranças das quais Jesus pregou no monte, a iniciação das suas pregações no monte, que são palavras que muitas pessoas confundem, mas o que, se buscarmos verdadeiramente em espírito e em verdade, o seu Espírito revela o que verdadeiramente o Senhor espera através dessas bem-aventuranças. Sabemos, Senhor, que já somos felizes pelo fato de lhe aceitar. Aceitar o Senhor como nosso verdadeiro e único Salvador. Entregar a nossa vida, Senhor, nos arrependendo de verdade, porque sabemos que o Senhor nos liberta de tudo que fizemos de mal nessa vida, Senhor. Sabemos, Pai, que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Sabemos, Pai, que quem está em Cristo tem a vida. Quem é de Cristo tem a vida, e quem não pertence a Ele não tem a vida. Obrigado, Deus, por tanta informação, por tanta revelação. Muito obrigado, Senhor. Principalmente, Senhor, pelo código de santidade que seu Filho escreveu, mostrando para que nenhum caminhe, na ignorância aqui nesse mundo, mas que conheça aquilo que verdadeiramente lhe agrada a Deus. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor.